Amigos do esporte, bom dia. Que vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5, hoje é quinta-feira, dia 11 de abril, e antes de darmos início às nossas análises, eu venho pedir a sua colaboração. Não é inscrito ainda no canal? O que está esperando? Se inscreve, fortalece, colabora, participa, incentiva o trabalho deste aqui que vos fala Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora. E antes de darmos início às nossas análises, fazer um resumo rápido e objetivo no que de fato aconteceu ontem, quarta-feira, dia 10. Batemos 2 Super 6, batemos 2 top 5, se não falar memória, por pouco não pegamos uma múltipla de placares exatos, 4 ou foram 5, passamos bem perto, está bem próximo que a gente conquiste esse greens monstruoso e a gente vai conseguir. E batemos outras probabilidades de resultados. O dia foi muito positivo. Se a gente fazer aí um apanhado e uma somatória no que diz respeito aos greens e aos reds, aos acertos e aos erros, entre aspas, a gente foi muito bem ontem em termos de conteúdo, em termos de entradas. E hoje, o que eu espero é um dia tão positivo ou até mesmo melhor do que foi ontem, mesmo sabendo que os reds e alguns resultados indigestos acabam comprometendo determinadas entradas. É o futebol, a gente sabe que não se pode acertar tudo, por isso é preciso ter controle emocional, gestão de banca e um psicológico bastante sólido para que a gente não venha falar besteira porque determinado jogo acabou não batendo de acordo com as análises. Beleza, pessoal? Não sou vidente, não sou bruxo, muito menos mágico ou conhecedor do futuro, até porque se eu tivesse esses poderes, eu não estava aqui mandando esse conteúdo para vocês. Apenas faço análise e probabilidade de resultados. Eu não tenho culpa se um jogador perde um gol feito, eu não tenho culpa se tem uma expulsão precoce, eu não tenho culpa se de repente o jogador principal de uma determinada equipe sai contundido ou se a equipe é incompetente. Às vezes a equipe tem 70%, 80% de posse de bola, chuta 20, 30 vezes e o outro com 20, 25% de posse de bola chuta 2 vezes e ganha um jogo por 1-0 ou 2-1, 3-2, acaba se saindo bem diante do adversário considerado muitíssimo favorito. É o futebol, faz parte. Por isso eu peço a compreensão e colaboração de todos vocês. Mas vamos para o que interessa, a Copa Libertadores, fase de grupo, 9 horas da noite. A bola rola para River Plate, 15 jogos de invencibilidade como mandante, enfrentando a equipe do Nacional que vem de 6 jogos também de invencibilidade. O River Plate nos últimos 6 jogos obteve 4 vitórias e 2 derrotas, um aproveitamento positivo, um aproveitamento muito bom. Esses jogos foram aleatórios e a equipe do Nacional, apesar de vir numa sequência positiva de 3 vitórias e 3 empates, 6 jogos, repito, sem saber o que é perder, fora de casa tem se mostrado um péssimo visitante, ou no mínimo um visitante com pouco potencial. Nos últimos 6 jogos em especial, foram apenas 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, marcou 7 gols e sofreu 7, uma média positiva e negativa de 1 gol por partida e um grau de aproveitamento abaixo da média no que diz respeito a situação de visitante. Já pelo lado do River Plate, dentro de casa, uma invencibilidade de 15 jogos. Nos últimos 7 em especial, chegou a marcar 14 gols, com a média, um ataque over pró de 2 gols por partida. E sofreu apenas 5, número sólido, satisfatório defensivamente. Já no confronto direto, o que aparece para mim aqui são 5 jogos no que diz respeito aos últimos entre eles. E a equipe do River Plate levou a melhor, venceu 3 vezes e empatou 2. Esses jogos aconteceram de 2005 a 2020. O que esperar hoje? Vitória do River Plate, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora partindo para a fase de grupo, continuando, Copa Libertadores, só que desta vez grupo E. O River Plate e o Nacional estão no grupo H. Pelo grupo E, Bolívia e Milionários, esse jogo é mais cedo, 7 horas da noite. O Bolívia, que é o segundo colocado do grupo E, está com 3 pontos. E a equipe do Milionário é a terceira com 1 ponto apenas. Agora, voltando para aquele jogo que eu acabei de analisar, River Plate e Nacional, o River Plate é o primeiro do grupo, pessoal, com 3 pontos. Assim também, como o Nacional, que tem 3 pontos, apenas separado no critério de desempate, o Nacional ocupa a segunda colocação. Agora, voltando para o jogo do Bolívia versus Milionário, o Bolívia, repito, é o segundo com 3 pontos e o Milionários é o terceiro com 1 ponto. O Bolívia tem 4 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. Já o Milionários, 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5. Dentro de casa, 1 jogo, 13 jogos de invencibilidade, são 11 vitórias e 2 empates. Um jogo nada, que é outra história.
Eu apenas confundi as coisas aqui. O Bolívar defende uma invencibilidade de 13 jogos como mandante, 11 vitórias e 2 empates. Nos últimos 6 em especial, foram 5 vitórias e um empate, marcou 17 gols, um ataque over, média positiva de 3 gols própria partida e uma defesa com números de 1,5 negativo no que diz respeito aos últimos 6 em especial. É uma equipe que tanto faz, né, pelo menos no que diz respeito aos últimos 6 jogos, como toma. Faz muito mais do que sofre, a realidade é essa. Média positiva de 3, né, mostrou ser um ataque over, mas a defesa poderia ter números mais satisfatórios. Já pelo lado Milionários, fora de casa, 6 jogos, os últimos em especial, 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. Não se mostrou ser um grande visitante, uma equipe com aproveitamento abaixo da média no que diz respeito aos jogos fora de casa, e enfrenta um Bolívar que dentro de casa, repito, tem se mostrado ser um ótimo mandante. Jogo difícil para o Milionários, o Bolívar é favorito, a gente sabe que fase de grupo, Libertadores, Copa Sul-Americana, a gente sabe que certos favoritismos às vezes acaba comprometendo, as equipes acabam se engasgando, criando dificuldade, mas pelos números aqui, pelo grau de aproveitamento, pelo esse início de competição em especial, já deu para a gente ter uma noção das equipes que provavelmente vão se classificar nos seus grupos. Eu acredito que o Bolívar hoje vence essa partida, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Supercopa da Arábia Saudita, 2h30 da tarde, finalíssima, campo neutro, Al Ittihad e Al Hilal. O Al Ittihad tem 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, e o Al Hilal tem nada mais, nada menos do que 44 jogos de invencibilidade até o presente momento. Uma invencibilidade monstruosa. Mas lembrando, ninguém é invencível. Uma hora o Al Hilal vai perder. E a gente só não sabe quando é que isso vai acontecer. Beleza, pessoal? A equipe do Al Ittihad dentro de casa são 4 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 6 jogos. Marcou 9 gols, um ataque positivo com média de 1,5 próprio partida. E sofreu 6, média negativa de 1. Porém, o jogo de hoje, finalíssima, é em campo neutro. Já a equipe do Al Hilal, repito, 44 jogos de invencibilidade com 41 vitórias e 3 empates. Fora de casa, mais de 20 jogos de invencibilidade. Por que mais de 20 jogos? Porque eu não posso passar para vocês aqui o número exato, porque a página aqui não abriu 100% para mim. E nos últimos 6, em especial, foram 6 vitórias consecutivas, chegando a marcar 18 gols, um ataque muito over com média positiva de 3 e sofreu apenas 6, um gol negativo sofrido por partida. O que esperar hoje? Com todo respeito ao Ittihad, é uma finalíssima. A gente sabe que em final é difícil falar de um favorito, até porque se chegaram aí é porque tem suas qualidades, tem as suas particularidades e seu potencial, mas ainda assim, pelos números, né, que a gente vê aí, pela equipe, pelo grau aí de qualidade técnica, mesmo não sendo, digamos assim, no que diz respeito aí ao Hilal e ao Ittihad, não é um gigante contra um nanico, a realidade é essa. O Al Hilal é uma equipe de melhor qualidade, verdade. Tem um melhor elenco, tem um grau de aproveitamento muito melhor do que o Al Ittihad tem, mas o Al Ittihad também tem suas qualidades e pode de repente, né, dificultar a vida do Al Hilal, mas ainda assim eu vejo o Al Hilal favorito, probabilidade de placar exato, Al Ittihad 1, vou dar essa moral, Al Hilal 2, por se tratar de final, eu acredito que o Al Ittihad vai dificultar um pouco aí esse jogo para a equipe do Al Hilal e pode surpreender, até porque o futebol permite isso, beleza, pessoal? 2-1 para o Al Hilal ou mais de 1,5 gols no bilhete, ambas marcas também tem potencial. Esse jogo acontece às 2h30 da tarde. Agora partindo para a Premier League da Armênia, 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, rodada 28, a bola rola para Van e Noah. O Noah, a equipe do Van, 8º colocado com 25 pontos, primeiro fora da zona do rebaixamento, jogo de 6 pontos, a equipe do Noah é o líder da competição, apenas uma derrota nos últimos 16 jogos, vive um excelente momento, e a equipe do Van não vence há 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates, situação dramática, situação delicada do Van, porém a equipe está brigando desesperadamente para não entrar lá naquela zona do rebaixamento. Em casa, nos últimos 7 jogos, a equipe obteve 4 vitórias, 2 empates e uma derrota, marcou 15 gols, um ataque até interessante, um ataque que se mostrou over, né, com média de positiva de 2 gols por partida, e uma defesa com média negativa de 1 gol contra por partida, já que sofreu 8. Já a equipe do Noah, o Noah, 9 jogos de invencibilidade como visitante, se mostrou ser um bom visitante, são 7 vitórias e 2 empates nos últimos, marcou 14 gols, uma média positiva de 1,5 próprio partida e sofreu apenas 6,
defesa sólida, número satisfatório. E uma observação, em 8 desses 9 jogos, a equipe não soube o que é sofrer gol, mesmo se tratando de uma situação aí de visitante. Então, é uma equipe de qualidade, muito superior ao adversário, e apesar de jogar fora de casa, pela manutenção do primeiro lugar, mesmo respeitando essa necessidade do VAN de ter que vencer para se afastar dessa zona incômoda aí de aproximação com a zona do rebaixamento, eu vejo o Noah favorito, mas é jogo de 6 pontos e tudo pode acontecer. É um jogo com grande probabilidade de mais de 1,5 gols, a realidade é essa. VAN 1, Noah 2, probabilidade de placar exato ou mais de 1,5 gols no bilhete. Já no confronto direto, os últimos 6 jogos entre eles foram 2 empates e 4 derrotas da equipe do VAN. A equipe do Noah, o Noah, levou vantagem. A equipe do VAN marcou 4 gols e sofreu 10. Mostra que até mesmo no confronto direto, o adversário aqui, o Noah, é favorito e levou vantagem. Repito, VAN 1, Noah 2 ou probabilidade de gols mais de 1,5 gols na partida. Agora, finalizando o top 5, vamos direto para a Liga Europa. Liga Europa e Liga Conferência, não gosto dessas competições, mas a gente tem, né, que filtrar determinados jogos que a gente julga, digamos assim, com um certo potencial de nos proporcionar um determinado gris. Então vamos para o que interessa. Milan e Roma, clássico italiano. O Milan, que é o segundo colocado no momento do campeonato nacional, 68 pontos, e a Roma ocupa a 5ª posição. Nesse momento está fora daquela zona de classificação para a fase de grupo da Liga dos Campeões, 55 pontos. A equipe do Milan está invicta a 8 jogos, vindo de sequência de 7 vitórias, um bom momento do Milan. Já a Roma vem de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota nos últimos 6 jogos, e fora de casa não sabe o que é vencer a 3 jogos, e tem apenas 2 vitórias nos últimos 6 como visitante, ou seja, um aproveitamento abaixo, né, da expectativa, abaixo da média como visitante. Porém, marcou 10 gols e sofreu 5, o ataque até que funcionou bem e a sua defesa se comportou bem, mas o grau de aproveitamento em termos de conquista de resultados positivos, ou seja, de vitórias fora de casa, não tem sido tão satisfatório assim. Já como mandante, o Milan não perde a 8 jogos, repito, 6 vitórias e 2 empates, marcou 18 gols, média positiva de 3 e sofreu apenas 6. Do confronto direto, a equipe do Milan também não perde, só que desta vez há 9 jogos. São 6 vitórias e 3 empates, levou a vantagem nesse confronto direto. E na situação única de mandante, a equipe tem 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos. É favorito, é um jogo com cara de 2-1, 1-0 para o Milan. 2-1 é o placar que mais se traduz aqui no que diz respeito ao jogo de hoje. Mas ainda assim eu vou dar essa moral para o Milan, 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete, mesmo respeitando a tradição da Roma. Beleza, pessoal? Top 5 para os mais corajosos que querem entrar no binguinho, baseado nas análises do Silvano Melo, o canal Muita Bola nessa hora. Vamos lá. Milan, Noah, Al Hilal, Bolívar e River Plate. Agora a tripla baseada nas análises áudio e vídeo. River Plate, Bolívar e Al Hilal. E essa é a tripla do dia. A tripla promissora, eu coloco aí o Noah, a Roma, e eu vou dar uma moral aqui para Noah, Roma. Eu vou dar uma moral pro... Qual time aí que eu dou uma moral aí hoje? Para formatar essa tripla promissora. Noah, tripla promissora, viu, pessoal? Noah, a tripla do dia ficou com River Plate, Bolívar e Al Hilal. E a promissora ficou com Noah, Milan. E eu vou dar uma moral aí pro Benfica. Vou dar essa moral aí pro Benfica, beleza? Na tripla promissora. Placares exatos estão aí, né, pessoal? Para quem gosta de formatar aí uma dupla exata, uma tripla exata. Milan 2-0 para cima da Roma. Um jogo com cara de 2-1, viu? O Noah 2-1 para cima do VAN. O Al Hilal 2-1 para cima do Al Ittihad. O Bolívar 2-0 para cima do Milionário. E o River Plate 2-0 para o Nacional. Vale aí, né, o troco do pão nesses 5 placares exatos aí. Vai que uma hora acontece. Um bom dia a todos. Fique com Deus. Finalzinho do vídeo tem outras entradas de probabilidade. Formatação de Super 16, Super 18, Super 21, Top 5, Top 10, placares exatos e bilhete pronto. E se você não é inscrito ou se esqueceu, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e participa. Um bom dia a todos, fique com Deus e até a próxima.